para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Vamos juntos? Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Amém. E vai ser essa nossa oração também, né? Além do tema. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia, a espada do Espírito. É o Salmo 72. Ele é um salmo um pouco extenso. E nós vamos pegar aí apenas os versículos de 21 a 28. E a palavra de Deus é dirigida a cada um de nós nessa noite. Aí a partir do versículo 21 que vai dizer assim: quando eu me exasperava e se me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia, como um animal qualquer. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão, vossos desígnios me conduzirão, e por fim, na glória, me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam. Destruís os que procuram satisfação fora de vós. Mas, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. É pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, aqui na minha Bíblia, esse salmo, ele tem como título assim: o mistério da prosperidade dos maus. E eu peguei aqui apenas alguns versículos. Se você for pegar aqui desde o início, você vai ver a gente contextualizando um pouco. Este salmo, ele mostra assim a crise de fé que acontece quando se observa a prosperidade de pessoas más. Você vai vivendo e você está vendo que pessoas más estão prosperando. Está dando tudo certo na vida delas. Enquanto você observa que o justo sofre. Isso pode, irmãos, traduzir para a sua vida um sinal de queda, de você desanimar, de você não querer mais ser justo, de não querer estar mais no caminho daqueles que são justos. Pelo fato de você estar percebendo que a vida daqueles que estão na iniquidade, no erro, está indo de vento em popa. Estão indo muito bem, obrigado. O salmista, nessa leitura, mostra, irmãos, que ele quase desiste de ser uma pessoa piedosa. Se você for ler o salmo todo, você vai observar que ele quase desiste de ser bom, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa correta. Ou seja, ele desiste de ser uma pessoa de coração conduzido por Deus, de estar diante dessa realidade, de ver essa prosperidade do mal diante dos olhos dele. Ele percebia que pessoas arrogantes, pessoas vivendo assim com muita saúde, com riquezas, assim, sem preocupações, enquanto ele próprio que servia a Deus, ele passava por aflições. Ora, que negócio é esse, hein? Que negócio é esse? A minha vida está pautada nos ensinamentos do Senhor. Eu tenho uma necessidade de Deus na minha vida. Eu tenho um temor no meu coração a Deus. E de repente eu vivo passando por tantas aflições, por tantas amarguras. E tem pessoas que sequer professam a fé em Deus, estão vivendo muito melhor do que eu.
De repente, irmãos, esses questionamentos podem fazer com que a pessoa, ela balance. Ela para e pensa assim, olha, cansei de esperar em Deus. Cansei de ver as pessoas do mal se dando bem. Porém, irmãos, quando ele próprio, ele vai dizer, né, que quando ele, aí no versículo 17, que diz assim, até o momento em que entrei no vosso santuário. Ele que estava ruminando nessas coisas ruins no interior dele, até o momento em que ele adentrou os atos do Senhor. Aí ele foi tocado pela graça de Deus. Aí ele se deparou, irmãos, com uma realidade, que essa prosperidade do mal, daqueles que são maus, é passageiro. Essa prosperidade, ela é enganadora. Ao adentrar os atos do Senhor, os mistérios de Deus, ele observou a recompensa eterna para aqueles que são justos. E daí, quando ele entrou nos atos do Senhor, ele foi tocado, ele foi tomado pela presença de Deus. E daí, ele reafirma que Deus é a sua força, Deus é a sua herança. Ele afirma como é bom estar perto de Deus. Estas mesmas palavras são as palavras daquele que estava pensando em deixar de viver a piedade. Esse mesmo, quando ele deixou adentrar nos atos de Deus, o lugar santo de Deus, o lugar da graça, ele deixou-se tocar pela graça de Deus. Ele próprio, de todo o coração, ele disse, como é bom estar perto de Deus. Irmão, eu pergunto para você, você está perto de Deus? Você sente que você está perto de Deus? A sua vida hoje, como ela está? Você sente que você é uma pessoa próxima de Deus? Ou tem muita coisa errada que precisa ser revista? Ou se você está perto, mas você fala assim, olha, eu estou perto, mas eu quero muito mais do que isso. Irmãos, nós não podemos assim nos contentar com pouco de Deus. Porque Deus também não quer um pouco de nós. Deus, ele nos quer por inteiro. Ele quer você por inteiro, irmão. Todos nós, ninguém aqui escapa dessa realidade, de que Deus nos quer. Ele nos deseja. Todas essas palavras que mostram o quanto que Deus envolve a vida do ser humano, ela é para todos nós, irmãos. Ela é para mim, é para você. Ah, Lucia, mas é porque você não conhece. Você não sabe da minha vida, não sabe como eu estou vivendo. Olha, é próprio de Deus agir na vida daquelas pessoas, principalmente aquelas que estão à margem. Estão à margem, olhando assim só de longe, só observando Deus de longe. É próprio de Deus ir até onde essa pessoa está e trazê-la para perto dele. Então nós precisamos ter esse coração para falar assim como esse salmista falou, que ele afirmou aqui no versículo 28, para mim a felicidade é me aproximar de Deus, ou seja, eu vou parar de olhar a felicidade dos outros. Aqueles que estão no caminho errado, aqueles que são maus, eles podem estar vivendo a experiência deles de felicidade. Por quê? A felicidade deles pode ser uma outra que não é Deus. A felicidade de quem procura Deus, irmão, você não vai encontrar em outro lugar que não seja Deus. O homem, ele tem uma necessidade de felicidade. Ou que tem alguém aqui que quer ser infeliz? Está na nossa natureza, irmãos, a gente querer ser feliz. É próprio de Deus gerar felicidade. Então é por isso que o homem, ele tem a necessidade de ser feliz. Só que ele começa a procurar essa felicidade, começa a procurar desesperadamente
De repente entra no relacionamento, aí pronto, acha que não está feliz, vai partir para um outro porque pensa que naquele eu não fui feliz. Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. De repente pensa que a felicidade é ter muito dinheiro. Quanto mais eu tiver, melhor. Aí sai buscando, sai procurando a felicidade no ter, no poder, porque quer a felicidade a qualquer preço. Pode querer a felicidade numa realização pessoal. E assim, irmãos, o homem ele vai cometendo loucuras para poder ser feliz. Ele vai cometendo atrocidades na ânsia de querer ser feliz. Dia desse eu estava escutando uma oração, eu partilhei isso com os irmãos, eu estava escutando um programa aquela oração da manhã, né? Da canção nova, e quando o pregador ele falou, a felicidade, a nossa felicidade é Jesus. Ele falou assim categoricamente, a nossa felicidade é Jesus. E quando ele falou, chega a levar um choque, sim, porque às vezes a gente ouve algumas coisas, parece que toca a gente de uma maneira especial. E para mim foi muito forte essa palavra dele. A nossa felicidade é Jesus. Irmão, se você está procurando a felicidade, procure Jesus. Se você quer ser feliz na sua vida, eu não estou falando para você que você vai encontrar Jesus Cristo e você não vai ter mais problema. Eu não estou falando isso para você. Não só eu, mas os servos, ninguém vai enganar você. Nós podemos afirmar com você que você encontrando Jesus, você vai encontrar a felicidade. Que não significa ausência de problemas, ausência de aflições. Significa que você vai encontrar o consolo nas suas aflições. Significa que no momento de escuridão interior, quando você sentir que está tudo nublado dentro de você, significa que vem Jesus com a luz, ilumina o seu interior e dissipa a treva que está no seu interior. A situação pode ainda não mudar, mas você tem Jesus. Você tem a luz. Você tem a alegria. Foi o próprio Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho, irmãos, para nós vivermos a felicidade é os atos do Senhor. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. E para você, irmão, qual é a sua felicidade? Mas eu não tinha parado para pensar nisso, Senhor. Começa a pensar a partir de hoje. Começa a pensar a partir de hoje e proclamar isso na sua vida. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Isso. Glória a Deus. Não é que vocês já estão respondendo. Então, meus queridos, a verdadeira felicidade, ela não está no prazer, no poder, na riqueza, né? Mas de nós nos aproximarmos de Deus e fortalecer a nossa intimidade com Ele. Irmãos, viver uma vida em Deus, viver na intimidade com Deus, não significa que Deus vai tolir a sua vida. Não significa dizer que você vai ser uma pessoa presa. Ser de Deus é ser preso, não. Eu afirmo para você exatamente o contrário. Ser de Deus, viver a vida em Jesus, é viver a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. A partir do momento que a gente conhece os ensinamentos do Senhor, a partir do momento que a gente tem a disposição interior de seguir os ensinamentos do Senhor, nós vamos viver e experimentar a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. A partir daí você vai entender que você não precisa mais mentir para ninguém. Você vai entender que você não precisa mais enganar ninguém. Você vai entender que você não precisa pisar em ninguém para você subir. Você vai entender todas essas coisas. Você vai entender que você não precisa fingir em uma situação nada. Por quê? Nós vivemos a verdade que está em Jesus. Então, se aproximar de Deus é viver os ensinamentos do Senhor, é viver na verdade que é Cristo Jesus. E o bonito disso, irmãos, é saber que Jesus ele nos dá esta
Ele nos dá as condições de nós vivermos assim aqui nesta terra. Jesus, o mundo lá fora não vai favorecer isso para você. Mas Jesus, Ele favorece que você viva esta realidade. Então, meus queridos, a felicidade ela é uma consequência de nós vivermos na presença de Deus, tendo Deus como nosso maior tesouro. Maior tesouro. Nós podemos ter situações assim que trazem para nós um contentamento, né? Uma alegria, nós temos uma realidade de vida, mas que nada, irmãos, ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Você saiba que existe um lugar no seu coração que pertence a Deus. Que pertence a Deus. Existe um lugar em você que é só você e Deus. Você e Deus. Então que você possa permitir que Deus não só assuma esse lugar que é dele na sua vida, como você permita que a partir de hoje Ele possa conduzir toda a sua vida. E assim você vai poder observar que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em me aproximar de Deus. Aproximar-se de Deus é encontrar o repouso, a verdadeira alegria que o mundo não vai te oferecer. A alegria que Deus oferece, irmãos, e proporciona para nós é aquela alegria que ela não passa. Agora tem uma coisa interessante, irmãos, que pesquisando para esta pregação, eu fui observar que Jesus, ele tem assim uma lógica assim diferente da nossa, né? Uma lógica assim, coisas de Deus mesmo, né? Não é coisa humana. Qual que é a lógica de Jesus? A lógica de Jesus é de que feliz é aquele que chora. Feliz. Jesus vai dizer, né? Bem-aventurado é aquele que chora. Porque vai ser consolado. Está entendendo? A lógica de Deus. A situação que você está vivendo, o choro que poderá vir, não significa a sua infelicidade. Não significa que você está prostrado e prostrado você ficará. Significa que você se aproximou de Jesus e entre as lágrimas você vai ter o consolo que vem dele próprio. A lógica de Jesus, irmãos, é de que ser feliz é aquele que tem fome. É aquele que tem sede de justiça. Para Jesus, isso aí é aquela pessoa que é feliz. Por quê? Você tem fome, você tem sede, mas você tem Deus na sua vida. Aí sabe o que vai acontecer? Ele próprio vai ser a sua justiça. O próprio Deus vai ser a sua justiça. E daí você vai gozar desta verdadeira alegria. A lógica de Jesus é aquele que ensina você a usar de misericórdia com uma pessoa que não merece misericórdia. Muito doido isso, né? É uma pessoa assim que no nosso julgar humano não merece misericórdia nenhuma. E Jesus vai lá e fala, ó, bem-aventurado. É aquele misericordioso que vai ter misericórdia com aquele que não merece. Isso aí é feliz. Esse é feliz. Irmãos, então é muito lindo tudo aquilo que Jesus ensina. É muito lindo o que Jesus ensina. Jesus, ele pega o homem e vira pelo avesso. Ele pega a vida da gente e nos vira pelo avesso. Jesus, ele mostra de verdade o que é ser um cristão. O que é ser um cristão? A gente pode espernear, pode doer, a gente pode querer fazer vista grossa, né? Quando Deus estiver pedindo isso aqui para nós, agora não adianta. O que vai trazer uma verdadeira alegria para nós é a gente de fato colocar em prática esses ensinamentos do Senhor. Então, meus irmãos, o salmista ele encontrou a verdadeira razão, né, de sua felicidade. Estar perto de Deus é
era a verdadeira felicidade dele. Enquanto, irmãos, que o contrário, né? Aquele que está longe de Deus experimenta o vazio, a angústia, a dor, a tristeza. São consequências de quem vive distante de Deus. Na verdade, irmãos, a felicidade, ela vem assim, de uma vida de obediência a Deus, de escuta da voz de Deus. Quem ama Deus encontra assim alegria, né? Mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento, a pessoa ela tem uma alegria no interior dela que ninguém tira. Não é problema que vai tirar. Não é uma injúria, não é uma acusação. Não, nada disso vai tirar de você essa alegria profunda que é a certeza de Deus, a sua pertença a Deus. Enfim, meus irmãos, quando nós estamos distante de Deus, nós experimentamos assim verdadeiramente essa vida vazia. Eu me lembro que quando eu tive a minha experiência com Deus, a minha experiência com Jesus, na verdade, eu não sabia, eu nem percebia. Olha, eu me senti tão leve. Eu participei, assim, de uma vigília numa sexta-feira e foi uma sequência, assim, né? 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, teve a experiência com o Pai na sexta, o Filho, através do sacramento da reconciliação, né, no sábado e no domingo, com o Espírito Santo, né, no crisma, né, que eu fui madrinha de crisma. Então, essa experiência forte, né, Pai, Filho e Espírito Santo nos 3 dias. E depois desses dias, irmãos, eu senti assim uma leveza tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sabia que eu estava. Eu vou falar uma palavra aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Eu não sabia que eu estava tão carregado no dia que eu estava. Depois que eu tive uma experiência com Jesus, que eu senti uma leveza tão grande de alma que eu vi, eu pensei, meu Deus, como eu estava. Eu não sabia que eu estava daquele jeito, né? Então eu quero dizer, irmãos, quando nós estamos distante de Deus, irmãos, nós vamos nos tornando pessoas desfiguradas pelo pecado, né? Aos poucos vamos fazendo concessões, aos poucos vamos enveredando, né, pelo caminho do erro, do mal. E o Senhor, Ele nos reúne assim, em momentos assim como esses, para poder falar, filho, vem cá, senta aqui comigo, me ouve agora, porque eu não estou satisfeito da forma como está. É preciso que você se volte para mim. Você me tem por inteiro. E eu quero também ter você por inteiro. E daí, irmão, no final de tudo, você vai experimentar também esse gozo espiritual. E a sua alma também vai dizer, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. E aqui ainda completa, ele coloca assim, ó, é me aproximar de Deus e pôr minha confiança no Senhor Deus. Que coisa linda, né? É muito lindo isso. E a partir disso, irmão, você vai ser um homem feliz com Deus. Você vai ser uma mulher feliz com Deus. E as pessoas vão começar a observar você. O que essa pessoa tem de diferente? Por que ele é assim, né? Lá no seu trabalho, por que ele é assim? Por que ele não reage da forma como os outros? Ele tem uma linguagem diferente, as pessoas podem até nem falar, mas vão pensar de você. Porque você já vai começar a irradiar o quê? A felicidade que está em você, que é o conhecimento de Cristo Jesus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Você conhece essa música do Julinho?